E aí, foi? Acho que foi. Oi, tudo bom? Essa semana deu uma tela azul do Windows na internet quando o Tom Ayara, vocalista do Slayer, que é chileno, imigrante e um dos porta-vozes do heavy metal no mundo, resolveu declarar publicamente o apoio dele ao Donald Trump, né? Postou uma foto e tudo mais. É engraçado que tem gente que espera que o heavy metal, o rock como um todo, mas o heavy metal também, vai ser uma espécie de representante de uma ideia de revolução, de liberdade, de uma visão política um pouco mais avançada. Mas a grande verdade é que, se a gente prestar atenção, o heavy metal ele sempre foi muito reacionário, né? O heavy metal ele surge e ganha força na Europa em torno de algumas ideias que são bem eurocêntricas mesmo, né? O imaginário do heavy metal está todo em torno, ao redor das histórias de fantasia e de horror, né? Basta a gente prestar atenção nas capas de disco, nos clipes, as roupas que as pessoas vestem, né? As letras das músicas principalmente. E essas histórias de fantasia e de horror são histórias que sofrem de um certo desejo por um reacionário, por uma ideia reacionária muito velada, se a gente prestar um pouco mais de atenção, né? O rei, o reino, né? O mundo medieval são imagens que são bonitas da gente evocar, da gente falar delas, mas o rei é uma figura totalitária, né? O rei, a monarquia é um sistema político que é bem extremista e bem violento, né? E a monarquia ela tem no seu momento da glória nas histórias medievais a guerra. A gente não precisaria reforçar esse tipo de coisa, mas a guerra é uma coisa que é muito ruim. Não só o rei, né, mas o guerreiro, a sabedoria do mais velho, a princesa que precisa ser salva, né, as relações entre o que é bom e o que é ruim. Tudo isso é muito totalitário, muito extremo, né? E tudo isso faz parte total do imaginário do medieval, né? Se a gente for atrás das principais histórias, das histórias mais clássicas, o conflito do medieval não é pela liberdade de um povo, né? O conflito no medieval é pela substituição de um rei, né? E um novo rei ele sempre vai representar um pedaço de uma sociedade e oprimir um outro pedaço de uma sociedade, né? Se a gente pegar as histórias mais clássicas, quando aquele rei, que era o rei bonzinho, se torna rei, vai ter alguém que vai sofrer por isso, mesmo que na ideia da gente aquelas pessoas sejam pessoas ruins, né? Isso é bem complexo, né? Se a gente for parar para pensar com calma e analisar e destrinchar e etc. Mas o rei não tem intermediário, né? O rei não tem deputado, vereador, congresso, pessoas que estão legislando junto com ele, né? A palavra do rei ela é sempre final. A mesma coisa acontece com as histórias de horror, né? O horror repousa na figura atormentada, deformada do monstro, né? Diferente do suspense, em que o conflito é muito mais psicológico, né? O monstro é aquela figura que é permitida de sair do humano, né? De fazer algo desumano, né? O Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, um mata e o outro esconde, um tem desejo de matar, mas o desejo de matar faz sentido quando você é um monstro, né? Assim como acontece com Drácula e com Frankenstein, que eles precisam ser caçados, eles precisam ser destruídos porque eles representam a ideia de algo negativo, né? O monstro é uma espécie de frustração que a gente tem interna e que floresce, né? O meu monstro favorito é o Dorian Gray. O Dorian Gray ele mostra como a nossa monstruosidade deforma nosso corpo, né? E a partir do momento que ela quebra a nossa moral, nosso sentido de moral. Quando a gente esconde o que a gente tem de moral é que a gente se torna belo na sociedade. E aí o heavy metal conta um pouco dessa história, né? Um gênero musical que a figura masculina ela é muito exaltada, né? No cabelo longo, na ritualística, nas tatuagens, né? Nas botas, nos adereços, tudo isso é muito importante dentro do código que rege o heavy metal, né? Eu lembro que outro dia na internet surgiu um cara falando que se você é headbanger, você não pode usar a camiseta polo. Essa galera que diz que coleciona disco de metal, mas usa camisa polo, como se fosse uma coisa que não é autêntica. E aí, ser mulher no heavy metal não é fácil, né? Você cantar heavy metal cristão não é fácil, porque tudo isso depende de uma aprovação que remete muito a essa figura de liderança que é o headbanger, né? Um guerreiro que se tornou rei. A vontade do headbanger dentro da cena do metal ela tem que ser soberana. Então é uma imposição de regras que é muito forte, que vai esbarrar na forma como você se veste, nas coisas que você fala, nos discos que você escuta, né? Como você se comporta lá dentro, né? A triste verdade é que se você, assim como eu, curte heavy metal,
mas tem uma visão política ou social um pouco mais aberta, você é minoria, né? Nós somos minoria, né? No rock como um todo, a gente sempre vai ter algumas vertentes que são muito mais alinhadas à extrema-direita, né? O oi nazi no punk, por exemplo, né? Mas no metal isso é muito forte. Uma outra coisa que a gente tem que parar para lembrar também é que o headbanger, assim como várias subculturas que existem por aí, ele é um outsider, ele é uma figura que está de fora, então por isso ele precisa lidar com um certo grau de frustração que é muito alto, né? Por uma exceção de aprovação que a gente tem na sociedade, né? A forma como você se veste errada, a forma como você se comporta errada, você é uma pessoa que não vai dar certo na sociedade, não vai arrumar emprego, etc. Tudo isso demarca uma ideia de você estar de fora, né? De você ser outsider pelo tipo de música que você escuta. Então, quando você está num contexto em que a sua opinião e a sua vontade é que importa, tem uma chance muito grande de isso vir na forma do descarrego dessa frustração, né? E aí, de novo, remete a essa ideia de ser um ambiente que é muito mais autoritário e, portanto, muito mais reacionário, muito menos aberto à conversa, né? E é por isso que a reação do Slayer, na verdade, ela é bem esperada, né? Ela é bem óbvia, né? O Trump, ele é uma perfeita realização de um rei medieval. O cara está construindo um muro, né, no país dele, né? A palavra dele é final, ele não perguntou para ninguém, por mais que tenha muito americano que concorde com isso, esteja curtindo isso, né? Mas ele tem um povo inimigo, né? Tem coisa mais medieval do que essa, né? Então ele representa muito bem essa ideia com a qual o heavy metal, no fim das contas, está muito alinhado, né? A gente foi além das letras, né? No sentido social que tem nos shows, na ritualística em torno do metal, de você falar metaleiro tá errado, né? Da roupa que você pode usar, da roupa que você não pode usar, né? Sua roupa de banda de metal foi comprada no shopping, então não tem o valor da banda de metal que foi comprada no centrão da cidade, por aí vai, né? Se a gente ter um olhar mais aguçado nessas entrelinhas, a gente vai ver que algumas das coisas que eu falei aqui fazem sentido, né? E aí, se a gente pensar do nosso próprio contexto, a ideia do que é revolucionário, do que é reacionário, né, a partir do que aconteceu com a nossa ditadura militar, por exemplo, é uma linha que é muito tênue. Mas é isso, diz aí o que é que você acha. Você acha que não? Você acha que o heavy metal é revolucionário? Você acha que essa ideia de reacionário está errada e que são algumas pessoas que estragam o metal? Deixa aí nos comentários a sua opinião, e se você curtiu o vídeo, deixa seu curtir também. Lembra de assinar o canal, quem não assinou ainda. E é isso. Tchau.